Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, capítulo 36. Princípios na motivação. O êxito exige um objetivo. O êxito em qualquer coisa que empreendamos exige um objetivo definido. Aquele que desejar alcançar o verdadeiro êxito na vida deve conservar firmemente em vista o alvo digno de seus esforços. Tal alvo acha-se posto diante da mocidade de hoje. Deve ter alvo o mais alto possível. O lugar específico que nos é designado na vida é determinado por nossas capacidades. Nem todos atingem o mesmo desenvolvimento ou fazem com igual eficiência o mesmo trabalho. Deus não espera que o isopo atinja as proporções do cedro ou a oliveira a altura da majestosa palmeira. Mas cada qual deve ter o objetivo de atingir tão alto quanto a união do poder humano com o divino lhe torne possível. Os estudantes devem ter um alvo real. Ensinem-se os estudantes a usar para o mais elevado, santo propósito os talentos que Deus lhes deu, para que possam realizar um maior bem neste mundo. Os estudantes precisam aprender o que significa ter um alvo real na vida e obter uma exaltada compreensão do que significa a verdadeira educação. Cristo anima alvos elevados. Deseja prover encorajamento para nossas mais elevadas aspirações e segurança para nosso mais dileto tesouro, deixando de realizar o potencial. Muitos não se tornam aquilo que poderiam ser, pois não empregam o poder que neles está. Não lançam mão da força divina como poderiam fazer. Muitos se desviam da linha em que poderiam alcançar o mais verdadeiro êxito. À procura de maior honra ou de um trabalho mais agradável, tentam algo para que não são talhados. Nutrem a ambição de entrar para alguma profissão muitos homens cujos talentos são adaptados a alguma outra vocação. E os que poderiam ter sido bem-sucedidos como fazendeiros, artífices, enfermeiros, ocupam impropriamente os cargos de ministros, advogados ou médicos. Outros há também que poderiam ocupar uma posição de responsabilidade, mas que por falta de energia, aplicação e perseverança se contentam com um cargo mais fácil. Grandes possibilidades na vida. E no que respeita às possibilidades da vida, quem seria capaz de decidir o que é grande e o que é pequeno? Quanto trabalhador tem havido nas humildes posições da vida, que movimentando influências para a bênção do mundo, tem conseguido resultados que reis poderiam invejar. Algo melhor, a lei do verdadeiro viver. Algo melhor é a senha da educação, a lei de todo o verdadeiro viver. Cristo oferece, em lugar do que quer que nos ordene renunciar, algo melhor. Muitas vezes os jovens anelam objetos, consecuções e prazeres que podem não parecer males, mas que deixam de ser o mais elevado bem. Desviam a vida de seu mais nobre objetivo. Medidas arbitrárias ou ataques diretos podem deixar de produzir efeito no sentido de levar estes jovens a abandonar o que têm na conta de precioso. Sejam eles dirigidos a algo melhor do que a ostentação, ambição e condescendência própria. Ponde-os em contato com uma beleza mais verdadeira, com princípios mais elevados e com mais nobres vidas. Induzi-os a contemplar aquele que é totalmente desejável. Quando o olhar se fixa sobre ele, a vida encontra o seu centro. O entusiasmo, a devoção generosa, o apaixonado ardor da juventude encontram aqui o seu verdadeiro objetivo. O dever torna-se um deleite e o sacrifício um prazer. Honrar a Cristo, tornar-se semelhante a Ele, trabalhar por Ele, será a mais elevada ambição da vida e sua máxima alegria. Aperfeiçoar os mais altos motivos para o progresso. Os que se preparam para ser enfermeiros e médicos devem diariamente receber instrução que desenvolvam os mais altos motivos para o progresso. Devem frequentar nossos colégios e escolas de preparo, e os professores nessas instituições de ensino devem reconhecer suas responsabilidades de trabalhar com esses estudantes e com eles orar.
Nessas escolas, os alunos devem aprender a ser verdadeiros missionários médicos, vinculados firmemente ao ministério evangélico. A egoísta falta de objetivo do rico insensato. A aspiração desse homem não era mais elevada que a dos animais que perecem. Vivia como se não houvesse Deus, nem céu, nem vida futura, como se tudo que possuía lhe pertencesse e nada devesse a Deus nem aos homens. Descreve o salmista este rico ao dizer: disse honesto no seu coração, não há Deus. Vida sem alvo, morte em vida. Uma vida sem objetivo é uma vida morta. A mente deve deter-se sobre assuntos relacionados com os nossos interesses eternos. Isso conduzirá à saúde do corpo e da mente. O fungo medra a vida sem propósito. Uma das principais causas da ineficiência mental e fraqueza moral é a falta de concentração para fins dignos. Orgulhamo-nos da vasta difusão de literatura, mas a multiplicação de livros, até os que em si mesmos não são perniciosos, pode ser um positivo mal. Grande parte das revistas e livros que, à semelhança das rãs do Egito, se estão espalhando pela terra, não é meramente coisa banal, ociosa ou enervante, mas impura e degradante. Seu efeito não consiste simplesmente em envenenar e arruinar o espírito, mas também em corromper e destruir a alma. O espírito e o coração indolentes e sem objetivos são fácil presa do mal. É nos organismos doentios e sem vida que medra o fungo. É a mente ociosa que é a oficina de Satanás. Dirija-se a mente para os altos e santos ideais. Tenha a vida um objetivo nobre, um propósito absorvente, e o mal encontrará pouco terreno. A falta de objetivo, causa predisponente da intemperança. A fim de atingirmos a raiz da intemperança, devemos ir mais fundo do que o uso do álcool e do fumo. A preguiça, a falta de um objetivo ou as más companhias podem ser a causa predisponente. Poucos males mais temíveis. Poucos males há que se devem temer mais do que a indolência e a falta de um objetivo. Não obstante, a tendência de maior parte dos esportes atléticos é assunto de ansiosa preocupação por parte dos que levam a sério o bem-estar da mocidade. Estimulam o amor ao prazer e à excitação, alimentando assim o desgosto pelo trabalho útil, a disposição de evitar os deveres práticos e as responsabilidades. Tendem a destruir o deleite pelas sóbrias realidades da vida e seus gozos tranquilos. Desta maneira, abre-se a porta para dissipação e desregramento, com os seus terríveis resultados. Ninguém deve levar vida sem objetivo. Toda pessoa deve servir. Deve usar todo o poder físico, moral e mental pela santificação do espírito para que possa ser coobreiro de Deus. Todos estão comprometidos a dedicar-se ativamente e sem reservas ao serviço de Deus. Devem cooperar com Jesus Cristo na grande obra de ajudar outros. Cristo morreu por todos os homens. Ele resgatou todos os homens dando a vida na cruz. Isto fez ele para que o homem pudesse não continuar a viver uma vida sem objetivo e egoísta, mas vivesse para Jesus Cristo, que morreu por sua salvação. Nem todos são convocados para ingressar no ministério, todavia devem servir. É um insulto para o Santo Espírito de Deus qualquer homem preferir uma vida de servir-se a si mesmo. Devem ser cultivados motivos justos. Os verdadeiros motivos de serviço devem ser mantidos diante de velhos e jovens. Os alunos devem ser instruídos de tal maneira que se transformem em homens e mulheres úteis. Deve-se empregar todo o recurso que possa elevá-los e enobrecê-los. Precisam ser ensinados a dar às suas faculdades o melhor uso. As faculdades físicas e mentais devem ser aplicadas de igual modo. Têm de ser cultivados hábitos de ordem e disciplina. Deve-se mostrar aos alunos o poder exercido por uma vida pura e sincera. Isso os ajudará na preparação para um serviço útil.
Dia a dia crescerão em pureza e vigor, estando melhor preparados por sua graça e pelo estudo de sua palavra a envidar dinâmicos esforços contra o mal. Os atos revelam motivos. Os atos revelam princípios e motivos. Os frutos apresentados por muitos que pretendem ser plantas da vinha do Senhor revelam que são apenas espinheiros e abrolhos. Pode uma igreja inteira provar o procedimento errado de alguns de seus membros, mas essa aprovação não mostra que o errado seja certo. Ela não pode colher uvas dos espinheiros. Julgados os motivos, e não as aparências. É importante dever de todos familiarizar-se com a tendência de sua conduta de dia para dia e com os motivos que inspiram suas ações. Precisam conhecer os motivos específicos que inspiraram as ações específicas. Cada ato de sua vida é julgado não pela aparência exterior, mas pelo motivo que ditou a ação. Os seguidores de Cristo encontram motivos novos. Nenhuma outra ciência é igual à que desenvolve na vida do estudante o caráter de Deus. Os que se tornam seguidores de Cristo verificam que lhes são inspirados novos motivos de ação. Surgem pensamentos novos, devendo isso dar em resultado novas ações. Mas só podem fazer progressos por meio de lutas, pois há um inimigo que continuamente contende com eles, apresentando tentações que levam a alma à dúvida e ao pecado. Há tendências hereditárias e cultivadas para o mal que precisam ser vencidas. O apetite e a paixão devem ser postos sob o controle do Espírito Santo. Não há fim ao conflito do lado de cada eternidade, mas ao passo que há constantes batalhas a ferir, há também preciosas vitórias a alcançar. E o triunfo sobre o próprio eu e o pecado é tão valioso que nosso espírito não o pode apreciar. 2 princípios antagônicos. A Bíblia explica-se por si mesma. Textos devem ser comparados com textos. O estudante deve aprender a ver a palavra como um todo, e bem assim a relação de suas partes. Deve obter conhecimento de seu grandioso tema central, do propósito original de Deus em relação a este mundo, da origem do grande conflito e da obra da redenção. Deve compreender a natureza dos 2 princípios que contendem pela supremacia e aprender a delinear sua operação através dos relatos da história e da profecia até a grande consumação. Deve enxergar como este conflito penetra em todos os aspectos da experiência humana, como em cada ato de sua vida ele próprio revela um ou outro daqueles 2 princípios antagônicos. E como quer queira, quer não, ele está mesmo agora a decidir de que lado do conflito estará. Cada atitude tem caráter duplo. Cada atitude tem caráter e importância duplos. É virtuosa ou viciosa, certa ou errada, segundo o motivo que a impele. Uma ação errada, pela repetição frequente, deixa uma impressão perene na mente de quem a pratica e também na dos que com ela estão ligados em qualquer relação, seja espiritual ou temporal. Os pais ou professores que não dão atenção às pequeninas ações erradas estabelecem esses hábitos na juventude. A ação deriva do motivo à sua qualidade. Cada ação deriva sua qualidade do motivo que a prontificou. E se os motivos não são elevados e puros e altruístas, a mente e o caráter jamais se tornarão bem equilibrados. Os motivos imprimem cunho às ações. É o motivo que imprime cunho às nossas ações, assinalando-as com ignomínia ou elevado valor moral. Não são as grandes coisas que todos os olhos veem e toda língua louva que Deus reputa mais preciosas. Os pequenos deveres cumpridos com contentamento, as pequeninas dádivas que não fazem vista e podem parecer destituídas de valor aos olhos humanos, ocupam muitas vezes diante de Deus o mais alto lugar. Um coração de fé e amor é mais precioso para Deus do que os mais custosos dons. A viúva pobre deu sua subsistência para fazer o pouco que fez. Privou-se de alimento para oferecer aquelas 2 moedinhas à causa que amava, e fê-lo com fé, sabendo que seu Pai Celestial não passaria por alto sua grande necessidade.
Foi esse espírito abnegado e essa infantil fé que atraiu o louvor do Senhor. Deus revela os motivos. Deus conduz seu povo avante, passo a passo. Leva-os a posições calculadas para revelar os motivos do coração. Alguns resistem em um ponto, mas caem no seguinte. A cada passo adiante é o coração provado, e provado um pouco mais de perto. Se alguém achar seu coração oposto à direita à obra de Deus, isto o deve convencer de que tem uma obra a fazer em vencer, do contrário será afinal rejeitado pelo Senhor. Nossos motivos secretos decidem o destino. Nossos atos, palavras e mesmo nossos intuitos mais secretos, tudo tem o seu peso ao decidir-se nosso destino para a felicidade ou para a desdita. Ainda que esquecidos por nós, darão o seu testemunho para justificar ou condenar. Deus avalia o homem pela pureza do motivo. Não é pelas riquezas, educação ou posição que Deus avalia os homens. Avalia-os pela sua pureza de intenção e formosura de caráter. Olha para averiguar em que medida possuem o seu espírito e até que ponto sua vida revela semelhança com a sua. Para ser grande no reino de Deus, é preciso ser como uma criancinha em humildade, simplicidade de fé e pureza de amor. Deus julga pelos motivos. Na conduta de um pastor, há muita margem para melhora. Muitos veem e sentem suas deficiências, contudo parecem ignorar a influência que exercem. Estão conscientes de suas ações ao praticá-las, mas permitem que deixem sua memória e, portanto, não se reformam. Se os pastores tornassem os atos de cada dia um assunto de cuidadosa reflexão e deliberada recapitulação, com o objetivo de conhecer seus próprios hábitos de vida, eles melhor se conheceriam a si mesmos. Mediante um mínimo escrutínio de sua vivência diária sob todas as circunstâncias, eles conheceriam seus motivos, os princípios que os atuam. Essa diária recapitulação de nossos atos, para ver se a consciência aprova ou condena, é necessária para todos os que anelam chegar à perfeição do caráter cristão. Muitos atos que passam por boas obras, mesmo feitos de beneficência, se investigados rigorosamente, terão de ser considerados como induzidos por motivos errados. Muitos há que recebem aplausos por virtudes que não possuem. O esquadrinhador dos corações inspeciona os motivos e muitas vezes os próprios atos que são vivamente aplaudidos pelos homens são por ele registrados como provindo de motivos egoístas e vil hipocrisia. Cada ato de nossa vida, quer excelente e digno de louvor, quer merecedor de censura, é julgado pelo esquadrinhador dos corações de acordo com os motivos que o induziram. Às vezes é difícil discernir os motivos. Em meio aos afazeres da vida ativa, às vezes é difícil discernirmos nossos próprios motivos, mas diariamente se conseguiam progressos ou para bem ou para mal. A real conversão muda os motivos. A real conversão é uma decidida mudança de sentimentos e motivos. É uma virtual despedida das ligações mundanas, um apressado abandono de sua atmosfera espiritual, um afastamento do poder controlador de seus pensamentos, suas opiniões e influências. As grandes forças incentivadoras da alma. As grandes forças incentivas da alma são a fé, a esperança e a caridade. É para estas que apela o estudo da Bíblia bem dirigido. A beleza exterior da Bíblia, a beleza das imagens e expressões, não é, por assim dizer, senão o encaixe de seu tesouro real, a beleza da santidade. No relato que apresenta de homens que andaram com Deus, podemos apanhar os lampejos de sua glória. Naquele que é totalmente desejável, contemplamos o ser de quem toda a beleza na terra e no céu é apenas um pálido reflexo. E eu, disse ele, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. João capítulo 12, verso 32.